Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma sexta da Caminhada Ambiental na Prática. Hoje trazendo alguns assuntos, um deles um pouco polêmico, para tratarmos aí sobre algumas informações trabalhadas também durante a semana. Muito bom dia, Thiago. Bom dia! Vejo que o primeiro assunto, né, Thiago, um pouquinho, que nem eu disse, um pouco polêmico, né, MAP Biomas aí, algumas coisas novas que vêm surgindo aí de exigências, né, de fiscalizações. Eu acho que é um assunto bem interessante para nós trazer o que a gente vem observando, né, nesse cenário aí do órgão ambiental sobre fiscalizações e tudo mais, né. Seria esse o objetivo, então, né? A gente teve, João, essa semana aqui no escritório, o pessoal nos procurou sobre um auto de infração junto ao órgão estadual aqui do Rio Grande do Sul e de uma área que foi suprimida no meio de um maciço florestal em que talvez o cliente pensou, eu vou fazer aqui nesse local aqui, ninguém vai ver, ninguém vai denunciar, enfim. Mas hoje a gente está vivendo na era da digital, da tecnologia. Então não tem mais essa questão. Hoje os órgãos ambientais, eles também estão estruturados, né? Eles também têm ferramentas que possibilitam essas intervenções que acontecem, né? E aí, nesse sentido, o cliente procurou, veio aqui com esse auto de infração, era de uma área não tão pequena, era 1 hectare, e com um auto de infração. Aí, nesse sentido... Apavorado. É normal. Né? O cara chega aqui, agora o que eu faço? Contrato, técnico, advogado, enfim. Mas no sentido que vem as legislações, né? Tu pega a própria legislação federal, né, João? Acho que consegue falar melhor do que eu nesse sentido mais técnico, né? Mas hoje a reparação do dano, ela tem que se dar no local do dano. Para quem está nos assistindo, acho que é interessante só nós voltar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o MAP Biomas em si, que o que é, na verdade, né? Não passa de uma plataforma, né, Thiago? Uma plataforma em que ela foi criada ali por universidades, por ONGs, enfim, várias pessoas envolvidas que estão à frente, digamos assim, desses aspectos de desmatamento, enfim. Então, é uma plataforma que ela faz um mapeamento do uso do solo do Brasil. Então, o MAP Biomas ele está em todos os estados do Brasil. Então, o que acontece? Uma plataforma online em que, quando acontece algum crime ambiental, alguma intervenção numa área de vegetação nativa, por exemplo, ou de vegetação até mesmo exótica, né, de vegetação em si, então acaba tendo um alerta lá, que esse alerta acaba caindo nessa plataforma, nesse sistema, então se tendo uma conversa entre sistema e órgãos ambientais. Posso, João? Claro. E nesse sentido, aproveitando a plataforma, né, como que ela trabalha? Ela trabalha com atualizações de imagens, né, João? Só te complementando. Com atualização de imagens. É isso aí. Então, é possível até, isso é público, tá? Quem quiser acessar lá, é só colocar no Google lá, faz o Google ali, né? Bota MAP Biomas que vai aparecer, então, o link para te acessar ali, tu consegue acessar enfim, abrir o site e observar ali tudo que essa plataforma disponibiliza. Tu consegue verificar os pontos de alerta, voltar os anos, antes da vegetação, depois da vegetação. Essa plataforma, ela emite também relatórios quando acontece, né, Thiago, alguma intervenção, alguma situação aí de crime ambiental, ela emite um relatório, enfim. E, normalmente, também, o que a gente vem observando, daí voltando agora para o que a gente estava, de fato, falando, né, quando acontece o crime ambiental, esse relatório, né, Thiago, às vezes ele vai direto lá para o órgão ambiental, vai direto para o promotor, para a promotoria, enfim, e com base nesse relatório que é feito o andamento do processo, né, administrativo, enfim, criminal do dano ambiental, né? Porque o que esse relatório contém, né, João? Ele contém a imagem de satélite do antes e depois, né, do dano,
E além disso, essa plataforma, esse sistema, ele já identifica as coordenadas geográficas, as coordenadas da poligonal do dano. Então, esse relatório, João, ele já sai com a imagem do antes e depois, as coordenadas geográficas do dano, já para você ter a reparação desse teu dano que você fez, né, que o meio ambiente sofreu, né, e alguns descritivos de fonte, satélite, de onde é que ele busca essas informações. Por quê? Esse relatório aí vem pro órgão ambiental, né, vem pro órgão estadual, polícia ambiental para fazer a averiguação, e isso é usado lá no Ministério Público, né, porque serve de prova para o órgão ambiental dizer, bom, você de fato fez. Então, assim, não tem mais aquela história de você dizer, enfim, né, hoje, tecnologicamente falando, você tem um monitoramento. Claro que existem situações às vezes que Pode ser questionáveis, enfim, né? discutidas, Discutíveis, com sim. certeza. Mas é um laudo, né? São informações públicas de veracidade, né? Que tem a sua, sim, a sua relevância e para a questão ambiental em si, para a questão de proteção ambiental, excelente ferramenta criada, porque a partir daí tudo que acontece aí na regional, enfim, a nível estadual e Brasil, está público, está visível aí e está sendo monitorado pelo órgão ambiental. Então, isso vai mitigar, vai diminuir muito as infrações ambientais. Lógico que ainda é uma coisa nova, que, enfim, as pessoas não têm conhecimento em alguns pontos, acham que pode tudo às vezes e acaba dando os problemas. Então, importante falar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, a ti agricultor, enfim, ou empresário que possui áreas rurais, enfim, são dois cenários. O primeiro deles, né, correr às vezes o risco de querer fazer uma coisa sem orientação e dar um problema, que é o que a gente vê muito, ou buscar um licenciamento florestal, que é o certo, que é o correto. Existem alternativas? Sim, existem. Tem que ser avaliada, logicamente, né? Até que ponto a tua propriedade possibilita isso, possibilita você fazer um corte de vegetação dentro das porcentagens mínimas previstas, né, no cadastro ambiental rural, se tu é pequeno produtor rural, sim ou não. Então são observações que a equipe técnica tem que fazer, mas existem possibilidades. Então, como eu disse, eu vejo como sendo dois caminhos, o certo e o errado. O certo é o certo, o errado você sabe que é errado, que pode dar problema, né, Tiago? Tá no risco, né, João? Tá no risco. Porque hoje, assim, a legislação ela é bem criteriosa e ela tá definida. Uhum. Então, assim, o que pode e o que não pode. Aí a gente vai entrar numa questão mais técnica falando, né? Os estágios sucessionais de vegetação, lá o estágio inicial, estágio médio, estágio avançado. Que isso mais para frente, numa live, a gente vai falar especificamente sobre os estágios sucessionais florestais. Então, assim, é possível suprimir hoje? É possível. Depende do estágio, depende da localização da área, depende dos percentuais, depende de muitas variáveis. Do bioma, das APPs. Então, a gente tem o bioma da Mata Atlântica, né, a nossa região aqui, então existem, né, regulamentos para isso, tem a questão das APPs, distanciamento, é uma série de fatores. Por isso que é a importância de se buscar essa informação com técnicos ambientais, né, do teu conhecimento, da tua confiança, que vão te dar os caminhos corretos aí para você seguir. Porque, outro ponto, né, às vezes pegando o caminho errado, digamos assim, isso vira problemas, né? É uma bola de neve. Uma bola de neve. Então é difícil depois, porque o que está feito errado, está feito errado. Então a única solução é corrigir. Então, e essa correção às vezes custa caro, custa energia, custa tempo, custa estresse. Então, e às vezes isso não vale a pena. Então fica a dica, né, para os agricultores, quem está nos ouvindo aí, empresários, donos de propriedades rurais, sempre busquem informação aí com os seus técnicos, com os seus profissionais de confiança para buscar o caminho correto aí. E muito importante, João, acho que a gente não dá para esquecer, falando para você que está nos ouvindo, né?
que acontece? A plataforma Map Biomas, ela tá linkada com o sistema do CAR. Então, se tu tiver no teu CAR, isso nós vamos falar na próxima live, você tiver no teu CAR uma reserva legal e você fez a supressão disso, lá na plataforma ele vai linkar que você suprimiu uma área de reserva legal florestal proposta. Então, por isso que o que o João, a gente está falando aqui, o João enfatizou, é que você busque orientação técnica. É isso aí. Para ter a certeza do que você está fazendo, do que você está querendo fazer. Se pode ou não fazer isso. Exatamente. Bueno. Chegamos ao final de mais uma live e na próxima sexta-feira a gente vem com mais 4 assuntos também, não perca, muito importantes. Pessoal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curtam, compartilhem esse vídeo e nos acompanhem. Até a próxima sexta. Até a próxima.